ele se tornou alma vivente. Aleluia. O segundo sopro de Deus na Bíblia é interessante, que é só Deus que sopra, não é o homem, é Deus que sopra. O segundo sopro de Deus na Bíblia está na pessoa de Jesus Cristo. Os discípulos estavam trancados, sem fazer missões, com medo dos judeus, com as portas trancadas. De repente o Senhor ressurreto, ele aparece no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio vós também. E ele, tendo dito isto, ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. É o Deus Filho soprando sobre a igreja. O terceiro sopro de Deus na Bíblia foi no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 do verso 1 a seguir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a terra, a casa onde eles estavam assentados e reunidos, e todos começaram a falar em línguas estranhas e a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Avivamento, a igreja respirar a respiração de Deus. No primeiro incidente, o Deus Pai soprou para dar vida física. No segundo incidente, o Deus Filho soprou para dar vida espiritual. No terceiro incidente, o Espírito Santo está soprando para dar vida de poder para a igreja fazer a obra. Esta noite, esta manhã, é manhã onde o Espírito de Deus está soprando em nossas vidas o avivamento para fazer missões. Antes de Deus tratar com o mundo, ele trata com a igreja. Diga para o seu irmão: antes de Deus tratar do mundo, ele trata da igreja. É por isso que o maior exegeta do século XX, John Stott, que faleceu no ano passado, no dia 27 de agosto, ele disse que antes de Jesus mandar a igreja ao mundo, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. Ele disse: não arrede o pé, como diz o nordestino, não tire o teu pé enquanto você não for revestido de poder. Em contextualizando, você não vai almoçar hoje enquanto você não for revestido do poder do Espírito. Quantos acreditam nesta realidade contextualizada da Bíblia? Levante a sua mão e exalte ao Senhor. Amanto e quemeracemendaios. Aleluia! Nós precisamos da graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então fiquem. E o livro de Atos mostra-nos a obediência desta igreja. A igreja embriônica, a igreja em sua formação, ela obedeceu ao Senhor. E a Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém e ficaram, segundo os textos paralelos, tanto em uma casa, num cenáculo, como também iam para o templo adorar o Senhor. E neste íntere, eles ficaram louvando a Deus e glorificando ao Senhor. E a Bíblia diz em Atos 1:14 que eles estavam perseverantemente em oração, juntamente com as heroínas, as mulheres que dedicaram a sua vida ao Senhor. Então entenda, uma igreja missionária é uma igreja que obedece a palavra do Senhor. Uma igreja missionária é uma igreja que adora o Senhor enquanto ele envia o Espírito para revestir os missionários para a obra do Senhor. Uma igreja missionária é uma igreja que ora. Se a igreja não ora, ela não tem poder. Se a igreja não ora, Deus não levanta missionários. Se a igreja não ora, não há salvação, porque a oração é o meio que Deus determinou para buscarmos a sua graça e ele manifestar o seu poder sobre a sua igreja. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então entenda, Atos capítulo 1, a igreja está orando e esperando o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, a igreja recebe o derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo
capítulo 3, a igreja que recebe o derramamento do Espírito Santo, ela demonstra uma vida cheia através de milagres. Então entenda, Atos 1, a igreja espera o milagre. Atos 2, a igreja recebe o milagre. Atos 3, a igreja faz milagres. É isso que acontece. Atos 1, a igreja ora. Atos 2, a igreja é cheia. E Atos capítulo 3, a igreja diz: não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Os senhores conhecem a história de que o Papa Pio XI chegou para o grande teólogo Tomás de Aquino e, contando a riqueza da igreja de então, ele diz: olha, Tomás, nós não podemos dizer como Pedro, não temos prata e não temos ouro, porque nós temos tudo isto. E Tomás, como lhe era peculiar, ele disse: mas também você não pode dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Não adianta termos riquezas, grandes templos, se não tivermos o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nenhuma diferença faz esta igreja ter teto de gesso, de PVC, ou de telhas brasilites, ou colonial. Nenhuma diferença faz. Nenhuma diferença faz estes bancos ter almofadas ou não ter. Nenhuma diferença faz esta igreja ter cortina ou não ter. Nenhuma diferença faz para a obra missionária termos ar-condicionados ou não. Mas faz diferença esta igreja ser cheia ou não ser cheia do Espírito Santo. Mas faz diferença essa igreja ter poder de Deus na vida. Diga para o seu irmão: nós precisamos da unção do Espírito Santo. E você não vai sair daqui antes que você seja cheio. Seja cheio. Eu creio, pastor Saulo Gregório, aleluia, como diz a Bíblia diz que aconteceu 2 milagres no Pentecostes, pelo menos 2, são 7, mas eu vou citar 2 milagres. Primeiro, a Bíblia diz que aquele ambiente, toda a casa se encheu do som como de um vento impetuoso. Isto fala-nos da chamada coletiva. Deus chama toda a igreja para a obra missionária. Deus chama toda a igreja. Nenhum lugar, nenhum centímetro quadrado ficou sem ser cheio da presença manifesta do Espírito Santo. Eu creio que a presença do Espírito de Deus vai encher manifestadamente cada centímetro quadrado desta igreja aqui esta noite. Se você crê, levante a sua mão comigo. Se você crê, aleluia, cada centímetro quadrado não vai ficar nada para o diabo aqui, porque esta igreja é uma igreja missionária, é uma igreja de conscientização missionária, e o som do Pentecoste vai encher esta igreja, chamando-a para as missões. Segundo milagre no dia de Pentecostes, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Primeira, chamada coletiva. Segundo, chamada individual. A chama veio sobre cada cabeça daqueles que ali estavam. O texto grego dá a entender que enquanto eles estavam orando, louvando a Deus e adorando, uma nuvem de fogo entrou aonde eles estavam reunidos. Olha o que diz a Bíblia: foram vistas por eles. Eles tiveram uma visão de uma nuvem de fogo entrando aonde eles estavam reunidos. E depois esta nuvem começou a fragmentar-se. Ou seja, línguas é isto, é uma flama, não é línguas estranhas no momento, é uma flama de fogo. Aí imagine, irmão, eles estavam assim como vocês, assentados, de repente eles viram a nuvem de fogo e começou um fragmento do fogo vindo. E tome sobre Pedro, e depois veio outra, e veio sobre Barnabé, até Tomé. A chama
chama veio sobre Tomé e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar